Agora tá. Pronto. Boa noite, minha gente. Muita paz para todos, muita alegria. Queremos nesse momento saudar a família Ixuense, em primeiro lugar, né? Vocês de Ixu que estão aqui conosco, que vieram, não sei se pela primeira vez alguém aqui, os que já estão acostumados na nossa doutrinária, pessoal que vem participar conosco, a coletiva de Serrinha, né? O coletivo grande de Deus Cristo Caridade. Nós estamos muito felizes. Hoje também queremos saudar os internautas que estão ligados conosco pela página do Facebook, não é? Para vocês o nosso abraço e dizer que hoje é uma noite de festa, né? Hoje nós estamos comemorando o nosso primeiro aniversário, o aniversário do Centro Espírita Aristóteles Peixinho, né? E que nós vamos fazer uma pequena homenagem. Daqui a pouco vocês vão ver, né? Feita exatamente pelo filho dele, um momento histórico, e a gente vai tentar passar essa homenagem para vocês aqui. Mas antes, como é de costume, nas nossas efemérides, da gente fazer uma festinha, a Ixu, o SEAP não podia ficar de fora da gente cantar também, não é? Nós vamos fazer um momento musical, aí nós com muita honra, a gente vai participar aqui com uma Ixuense, a nossa querida Márcia Portugal, que é daqui de Ixu, canta também, ela está aqui toda cheia de vergonha, mas não fique com vergonha, venha participar conosco, você é de Ixu, é importante que a gente esteja junto. E Paulo vai também dar uma canja, porque Paulo também canta, né? Paulo já participou, se você não sabe, vou ficar sabendo agora. Paulo tinha bandas, né? Tocava em banda, e faz assim também para ir com eventos, para os amigos, para as pessoas. Ele costuma cantar também. Ele trouxe até o violão, mas o violão amanhã vai ser especial. Ele vai cantar aqui com violão. Aí hoje ele não pôde trazer o violão, então ele vai fazer aqui um número também com a gente. Eu vou fazer um número, Márcia vai fazer comigo outro, né? Uma música de Roberto Carlos, que ela quer homenagear o SEAP, e depois Paulo canta, depois a gente vai ouvir a mensagem de Tio Peixe, né? Não, melhor, a gente vai passar para a Hernani para a gente fazer a abertura oficial do evento. Aí depois a gente, antes dele convidar Paulo, a gente vai colocar a mensagem, tá certo? Então vamos lá, horário musical. Venha Márcia, muito carinho, vamos aplaudir Márcia. Fica aqui do meu lado. Ela disse assim: olha gente, eu só canto, agora se você cantar comigo. Aí eu digo: só para você cantar aqui, para estar aqui, eu canto com você, você nem que eu embole. A música, diga Márcia, deu boa noite assim. Boa noite, foi pega de surpresa, estou um pouco nervosa. Vou tentar só cantar só o estrofe. Que emoção. A música qual é? Diga pro povo, dos internautas. Nossa Senhora. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me a paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, faz suportar, que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho, me ajude a passar. Se ficar uma mágoa em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Vamos lá. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, meu caminho.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Obrigado, Márcia, muito carinho pela sua participação. Nós estamos muito felizes, viu? Nós temos uma música, talvez aqui vocês não conheçam, mas muita gente aqui já conhece, de Gabriel Mussi, Casa do Caminho. E como aqui tem tudo a ver, é a nossa Casa do Caminho, a casa que foi trazida pelo nosso Aristóteles Peixinho, que está aqui conosco, com certeza. Queremos registrar a presença do presidente do Centro Espírita, Chico Xavier, e Romano Gonçalves, que já está aqui conosco. Quem mais? Tem mais gente aí? De outros centros espíritas? Sejam bem-vindos. Então, essa letra, eu acredito que tem tudo a ver com a nossa casa, com o SEAP, não é? E eu gostaria de dedicar à equipe de Exu, à equipe do SEAP, essas valorosas trabalhadoras e trabalhadores que estão se formando aqui nesta casa, e dizer com muito carinho que ela é a casa do caminho, não é? E a música diz assim: a casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor auxilie e todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que a oração nos move sempre a unir, enchendo-nos de fé e alegria. Que o coração esteja sempre em prontidão, e o bom Francisco seja sempre nosso guia. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar,
Aqui está, porta aberta, e vos a flor da oração para ofertar, porta aberta. Pronto. Paulo vai cantar também. Boa noite, gente. Essa música é uma música que eu tenho certeza que vocês todos sabem. Porque o refrão é simples. Se vocês quiserem errar, vocês não vão conseguir. É aleluia, aleluia, aleluia. Eu então vocês vão acertar, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então vamos. Essa versão foi a gente que fez, tá? Bora. Quando os meus olhos viram o céu, por sua natureza e a luz, eu sei que tu estás. Eu sei que tu estava. Nesse lugar. Vai começar de novo, entendeu, gente? Vocês devem passar o céu. Ninguém disse que ia fazer isso.
Boa noite a todos e a todos. A gente já começou a fazer os comentários sobre a abertura do aniversário de Humanos no Espírito. Aristóteles Peixinho, eu estava pensando em casa hoje à tarde como um ano passa tão rápido, né? Nós inauguramos o centro ontem e o ano se passou. E também estava pensando sobre um ano de estar caminhando para Exu todos os sábados e estar participando desse trabalho. Às vezes nos impressiona também, ante a dificuldade de tempo que nós possuímos, que temos conseguido fazer esse trabalho. Outra coisa que chamou a atenção também foi a ligação que esse Espírito tem com o Serrinha, porque eu me pego a proximidade do Conselho é o centro mais ligado à fiscalidade. Às vezes eu me pergunto se é porque ficar no nome, né? Aristóteles Peixinho, às vezes eu me pergunto se é isso. Hoje à tarde a gente conversou rapidamente com ele, quando nós fizemos uma liberação na reunião de 8 da tarde para aqui, pelo ano de trabalho. Ele dizia através do médium que um grupo de cavaleiros já tinha sido disponibilizado para proteger os caravaneiros viajantes que viriam para cá. Então o trabalho da espiritualidade estava sendo feito, né, para esse evento. E interessante que a gente pôde conversar um pouco com ele e a energia que ficou, o ambiente que ficou na reunião realmente foi excelente. E o trabalho, não é, alimenta a alma, como diz lá o Antônio, e a alma enriquecida voa em busca de Deus. Nesse mundo tão vazio de sentido para a existência, o único caminho que existe é o Evangelho de Jesus para chegarmos a Deus. Tudo mais é perda de tempo. Nós nos enganamos e procuramos em outros lugares, alures, todo mundo externo, mas isso não vai nos alimentar. E como o Genilson cantou muito bem, a casa, né, do caminho, que se ilustra claramente a nossa busca por espiritualidade, a nossa busca por esse encontro com Deus, e o Espiritismo pode proporcionar isso. E é muito louvável que o Espiritismo tenha chegado em Exu e trazido essas benesses para essa cidade. E o mais importante nesse trabalho imenso que foi construído esse ano, as pessoas, os trabalhadores da casa, que estão tão empenhados, né, em fazer crescer, andar. Meus parabéns pelo trabalho, vocês estão ótimos. Isso pode ser apreciado pela própria, né, decoração do evento, muito bonito, parabéns. Nos impressiona muito quando a gente para analisar a dedicação do grupo de Exu. As dificuldades sempre existirão, faz parte dos mundos e provas das criações, não há como fugir a isso. Mas nós estamos aqui nesses mundos ainda inferiores, temos que trabalhar para construirmos um mundo melhor, construir uma sociedade melhor, e fazemos isso nos dedicando, nos doando para o próximo. E ao fazermos isso, de alguma maneira contribuímos para a construção do mundo e de nós mesmos, e aí nos transformamos e nos iluminamos ao mesmo tempo. Essa é a grande epopeia, é a grande caminhada. Eu me sinto muito feliz por estar participando desse processo, de estarmos aqui juntos nessa caminhada. Só tenho a agradecer a Deus e a espiritualidade por ter nos oportunizado esse momento de trabalho, e que a gente continue trabalhando muito e esforçando muito, porque eu acho que a gente fez um negócio muito espiritual, um acordo, para fazer 10 reencarnações em uma, e a gente poder, né, avançar mais rápido, porque ser espírita é ser isso, né? Somos almas ainda endividadas, mas que aceitamos a proposta do alto, da espiritualidade superior, para nos engajarmos no movimento cristão aqui na Terra, do movimento espírita, e nós do Nordeste, sertão semiárido, espiritualizar essa região. E nos espiritualizando ao mesmo tempo nesse processo dialético, eu e o outro, você e a sociedade, o mundo, e assim construirmos um mundo melhor. Meus parabéns a toda a sociedade, a sociedade espírita, Aristóteles Peixinho, por seu primeiro ano de aniversário. E agradeço também a Paulo de Tarso por ter aceitado nosso convite para estar conosco. O convite que nós fizemos não incluía a música, já foi um adicional, uma parte que ele fez, né, hoje à noite. Eu não tinha falado com isso, talvez ele nos cobre um pouquinho mais, mas quem sabe, né? Mas se ele nos cobrar, eu vou dizer que ele vai lá negociar com Jesus, com o Marco Antônio,
o Bezerra de Menezes, vai para o peixinho, né? Aí vai esse pessoal aí para resolver o problema dos custos operacionais adicionais. Muita paz para todos. Nós vamos apenas contextualizar o que vocês vão ouvir agora. A presença do nosso Aristóteles Damasceno Peixinho se deveu sempre no seu trabalho, usando o atributo espírita da nossa casa. Por mais de 60 anos, ao pessoal do show que não sabe, alguns aqui, ele foi ininterruptamente dedicado à divulgação da doutrina espírita, não só em Serrinha, como na região. A prova é essa casa, que ele comprou esse terreno exatamente pensando, né, em construir a instituição Exu. E aí está a instituição aqui hoje, né, graças à colaboração do empresário desta terra, Epifânio Carneiro Filho, que construiu e que a equipe está sendo formada, né, para que a gente possa ter hoje o Centro Espírita em homenagem a ele. Então, como a base dele foi exatamente a fala, nós trouxemos aqui uma fala de 3 minutos com a voz dele para que vocês possam ouvir. Prepara a emoção. Apague essa luz aqui. Um pouquinho só. Aí. Ouvimos nosso irmão Marcelo, mas para ele, por transmitir como iniciou o trabalho nessa terra. 3 espíritos: Estrela, Marco Antônio de Vilador, numa casinha pequena, uma porta e uma janela. Quando estão trabalhando, o padre Carlos chamou o Dr. André, chefe político dessa terra, para fechar as portas. Lá chegando, Dr. Zezito Leovino Ribeiro, e o pai dele, irmão Estrela, incorporou no médio e falou para a doutora Zé Negreiro as lições mais gloriosas do mundo. Quando terminou, o doutor Zezito levanta e disse: viu, doutor André, que o Espiritismo é verdade? Seu Leovino disse: eu recebo mensagem da minha mãe toda semana. Aí o doutor André mandou a polícia embora, que era para prender o médico. Aí ficou certo que o trabalho espírita enriquece a alma, pois nós somos uma trindade: corpo, perispírito e espírito. Quando nós dormimos, saímos do corpo, ficamos presos, ligados ao fio magnético do perispírito. E o espírito vai para onde quer. Mas basta você tocar no corpo, o espírito volta imediato. Todos nós estamos dormindo. A saúde física e psíquica, a física do corpo, mas a alma se ilumina para e passa por seu proceder. 3 espíritos fabulosos. Uma certa feita, um jovem convidou para ir na casinha, mas me disse que ia na roça. E eu fui com ele, ao entrar na casinha, tinha 4 homens lá e disse: esse moleque veio para aqui para dar risada. Veio, não sabe, ele é um péssimo cara, homem na terra. Nisso o Estrela incorporou e disse: por que vocês estão tristes? Cada jovem, vou afastar 8 espíritos, e ele nunca mais vai deixar essa casa. E aconteceu isso. Ingressei com ele e até hoje estou aqui, lutando com todos os outros, componente e companheiro da jornada da felicidade. Graças a Deus, 6 anos eu tinha no Auá, quando houve uma febre, morria muita gente, morreu meu irmão. Hoje, 30 dias morreu minha irmã. Eu estava 6 anos.
Quando o meu irmão que desencarnou me apareceu, passou a mão no meu rosto e gritei: mãe, já me voltou. Ele aqui. Cala a boca, menino. Bateu na minha boca. Mas ele está aí, o povo todo que ia enterrar minha irmã, ficava tudo assustado. Daí em diante, eu passei pelos Espíritos, direto e constante. Agora, só para o povo líquido ouvir a voz do seu Peixinho, né? É muita honra, né, pra gente. Agora vamos ouvir uma mensagem, outra mensagem aí, que vocês vão ver depois no final quem foi que fez ela. Já é falando do seu retorno no mundo espiritual. Quando, ao entardecer da quinta-feira de 13 de janeiro, olhei para a entrada do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, em Serrinha, senti os olhos marejados por lágrimas de saudade. Tomava consciência naquele instante que não mais poderia ver a cena que se repetira durante mais de meio século. A presença alegre, carismática, multifacetária, entusiástica de Aristóteles, convidando-nos pelo exemplo e pelas palavras para a grande viagem no mundo do Evangelho à luz do Espiritismo. De uma só vez, o sopro de vida que cessara retirou do palco do mundo vários personagens: seu Peixinho, tio Peixe, Tote, Aristóteles, vovô, o médio sertanejo, o cantor do Evangelho, o homem da campanha do quilo, o vendedor de pães e trigo, o dono do Pampinha, o educador de jovens e adultos, para ficar entre os mais conhecidos. Por alguns instantes, recordei uma frase sua, lembrando ser o anoitecer a hora do mistério e da revelação. Ele era agora o ausente presente, naquele cenário de tão grandiosas lições de amor a Deus, ao próximo, à vida e a si mesmo. Numa tentativa de reverência a tudo que vi, vivi e aprendi com este legítimo construtor de uma nova consciência, solicitei ao motorista do ônibus em que retornaria a Salvador que passasse pelas ruas e praças onde ele manifestou toda a sua capacidade de seguir as pegadas do Mestre de Nazaré. E enquanto transitava pela cidade em que nasci, deixei-me envolver pelas recordações mais significativas de uma convivência muito próxima do tipo mestre e o aprendiz. De imediato, veio-me à mente os discursos de despedida na hora do seu sepultamento e o quanto eles diziam sobre o significado daquele insigne desencarnado na vida de pessoas, espíritas ou não, de quase 2 dezenas de cidades ali presentes. Embalei-me novamente na musicalidade da canção, saída da boca do povo no último instante de despedida, que dizia num dos seus versos: agora é hora de agradecer tudo que vi e aprendi com você, cuja letra era tão apropriada ao momento. Senti que não havia tristeza, angústia ou sensação de perda, mas pura gratidão. Sua biografia ali falada retratava a história de um homem inquieto, que em cada etapa da existência se propunha a mais desafios evolutivos e os superava, e assim procedeu até quando o corpo suportou as manifestações do espírito imortal. E como se um filme em sentido inverso do tempo
passasse pela retina da minha alma, revi os dias de internação hospitalar, os esforços familiares, profissionais e da comunidade de amigos para mantê-lo entre nós, mesmo que fosse por pouco tempo, quiçá para uma viagem de saudade à sua terra natal, Uauá. Sabíamos, porém, que o corpo nonagenário dificilmente responderia aos nossos apelos. Quisemos muitas vezes fazer a sua vontade humana, preservando-o dos sofrimentos decorrentes, dos procedimentos invasivos, mas parece que tudo conspirava para seguirmos outro curso e assim ficamos juntos, assistindo sua vida esvair-se numa UTI, em meio às suas visões anímico-mediúnicas, aos seus ditos espirituosos uns, bem-humorados outros, praticamente sem queixas, enquanto manteve-se vígio. E naquele último dia, quando percebemos que restavam poucas horas de uma convivência corporal, deixamos-nos levar tanto quanto possível pela entrega aos desígnios da lei de Deus, através de uma permanente vigília de oração e cantos espirituais, até que o monitor marcasse a linha reta da parada cardíaca. Logo após, fixei-me no seu objetivo de vida, após os 80 anos, tantas vezes contado e recontado, à medida que o tempo restringia as suas memórias. Construir pequenas casas para famílias pobres que em júbilo recebiam esta dádiva social. E tudo por quê? Pela clarividência e clareaudiência, apresentara-se Madre Teresa de Calcutá, dizendo que a sua hora de pregar a caridade já passara, devendo ser substituída pela hora de fazer mais. Admirei mais uma vez sua capacidade de recriar motivações. Agora, em idade provecta, ressignificar o sentido existencial e realizar. E sem pejo, sair pela cidade solicitando o apoio de correligionários, amigos e simpatizantes, para em poucos anos erguer moradia para mais de uma dezena de famílias. Memórias em retroação, lembrei-me dos seus esforços autodidatas em aprender hábitos de vida saudável e torná-los populares aos 60 e 70 anos, através da disseminação de cuidados corporais, principalmente na alimentação, no exercício físico, no cuidado com as emoções e na vivência espiritual. Inúmeras imagens e sons ocorreram-me em lembranças de cursos, congressos, atividades práticas em praças públicas, onde seu espírito de liderança cativava muitas criaturas para uma conversão a estes ensinos que tornariam o corpo templo onde manifesta o Espírito Santo. E quem viveu tal experiência jamais esquecerá o refrão que acompanhava os exercícios físicos, marca indelével do seu entusiasmo, que dizia: melhorando tudo, melhorando todos. E neste meio tempo vieram-me à mente seu trabalho interexistencial pela saúde do perispírito de mães que desencarnaram pela prática do aborto e agora eram socorridas em reuniões mediúnicas, trabalho que lhe custava desde a manhã até a noite das terças-feiras, durante décadas, a presença de sintomas de gravidez. Quanta dedicação, através das faculdades psíquicas inconscientes, que eu transformava num ser entre dois mundos a serviço do bem-estar coletivo. A estas evocações
associaram-se de imediato suas relações espirituais com Chico Xavier, com quem jamais manteve qualquer contato direto no mundo físico, mas que merecia as suas melhores expressões de carinho e gratidão por reconhecê-lo em uma foto como ser que apareceu-lhe em vidência e curou de uma doença orgânica ainda adulto jovem. Acorreram-lhe também seus relatos de incursões espirituais com este companheiro de lides espíritas e a alegria ao mostrar trecho de carta a um amigo comum em que o médium mineiro diz conhecer e admirar o seu trabalho apostólico. As recordações retrocederam mais ainda e vieram à tela mental o trabalho pioneiro, aos 40 e 50, desbravando o sertão em pregações espíritas evangélicas que resultaram na criação de centros espíritas em mais de uma dezena de cidades da região, quando ainda eram muito parcas as atividades federativas de unificação. Em estradas precárias e com poucos acólitos, pregando em praça pública, distribuindo passes até a exaustão ou atendendo doentes psicossomáticos de toda ordem e, finalmente, fundando uma pequena eclésia, reeditava em escala adaptada às suas possibilidades a saga paulina na difusão do Evangelho. E desde os 30, na cidade-mãe, Serrinha, trabalhava diariamente para que fôssemos aprendizes da cultura do Espírito, entremeando encontros de estudos, palestras, visita a presos e carentes da periferia, cultos no lar, campanhas do quilo, de domingo a domingo, marcados por revelações da mediunidade e contatos mais diretos com guias espirituais que jamais serão olvidados. Foi assim que muitos desenvolvemos o gosto pela literatura espiritual, a responsabilidade social, a necessidade da reforma íntima, às vezes em práticas exigentes e rigorosas, monitoradas por espíritos amorosos e enérgicos. Ainda guardo com nitidez momentos inefáveis de perguntas silenciosas com respostas verbalizadas, esclarecedoras, nos encontros mediúnicos entre os jovens e guias espirituais, onde pontificava a sabedoria em Diálogos dos Espíritos, Vilas Boas e Marco Antônio. Logo após, a harmonização através da musicalidade do cânone Reima, Reima, Reimador. Ato contínuo, as lembranças se transformaram em recordações de histórias narradas da sua chegada à Serrinha, das dificuldades mediúnicas através de fenômenos obsessivos, do cuidado do espírito conhecido como Irmão Estrela em acolhê-lo, da fundação do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, das primeiras vivências na pregação, a primeira geração de jovens. Evoco novamente estes momentos e os sinto como permanentes lições de uma vida que, ao se apagar, aprofundou mais ainda sua marca em 1000 outras vidas, tornando-se uma presença indelével. E ao partir para a liberdade, deixou-nos escravos do tempo e do espaço que somos, envolvidos no manto da saudade e da gratidão, compromissados em transformar sua utopia, o Evangelho, em uma realidade pessoal e social. Do seu filho André Luiz Peixinho, 4 de março
de 2011. Vamos aplaudir também Paulo, porque foi ele que fez a edição do vídeo. E agora, meus senhores, o palestrante da noite, o nosso Paulo de Tarso de Souza, que é coordenador de comunicação social da Federação Espírita do Estado da Bahia, trabalhador do Centro Espírita Bahia Imaculada, do bairro de Luiz Anselmo, em Salvador, expositor espírita. Essas são as atividades talvez mais importantes, porque a profissional eu nem vou falar. Então, com vocês, Paulo de Tarso. Meus irmãos, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer, o convite de estar aqui essa noite, nessa casa. E depois que Genilson me passou esse texto, essa locução que ele faz de uma forma sentida, a gente sente a emoção que ele passa no seu texto, quando ele lê. E conhecendo um pouco da história de Sr. Aristóteles, realmente eu fico muito feliz de estar aqui nessa casa. Saber que ela é uma semente da continuidade do seu trabalho, de expansão, e que vocês, trabalhadores dessa hora, são aqueles que pegaram esta ferramenta, que é um centro espírita, e estão dispostos a levar esse projeto adiante, em nome da melhoria da humanidade, em nome do futuro desse planeta. Nós que somos espíritas, estamos já, de certa forma, acostumados com a temática da evolução e, sobretudo, nós como elementos desse processo que também vamos evoluir. Afinal de contas, o planeta Terra, ele vai continuar sendo exatamente o que ele sempre foi, ele vai continuar sendo exatamente o que ele é, as flores vão continuar lindas, o gramado verde, o sol amarelo, o céu azul, os pássaros continuarão a voar, mas nós é que seremos diferentes. Nós, atingindo o grau máximo da evolução possível na Terra, que é habitar enquanto espírito um corpo humano, com características e propriedades do pensamento, nós somos os responsáveis pela mudança nesse cenário desse planeta. Por esse motivo, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem às nossas tradições ancestrais, dos nossos índios, que falavam da história da criação da humanidade à luz da sua própria cultura e da sua maneira de ver o mundo. E conta a lenda que Tupã, depois de ter soltado com sua flauta o seu cachimbo mágico, a imagem do planeta Terra que vagou pelo espaço até achar o seu lugar, cria a primeira criatura da Terra, o primeiro ser vivente, o homem. Nós vamos começar a fazer correlações com a Gênese bíblica, mas estamos falando de índios que não conheciam a Gênese bíblica. Eles conheciam a natureza da natureza, eles conheciam a essência do divino, e por isso, na sua capacidade de conversar, de auferir, de pegar essas informações do espaço, eles traziam para nós lições muito interessantes. E este ser inicial ele chamava Nyanderogusu. Esse Nyanderogusu era o primeiro ser vivente, e ele então é colocado para viver na Terra. Vá na Terra, diz Tupã, para aprender a viver no planeta. Eu não sei viver nesse planeta, eu sei voar, eu não sei estar, eu estou espírito, eu não sei como é que vive nesse planeta. Então você vai fazer o seguinte: você vai jornadear pelo planeta nos 4 pontos cardeais, e em cada um desses lugares você vai buscar um professor, e esse professor vai lhe ensinar a viver nesse planeta. O primeiro lugar que ele vai é a região norte. Na região norte, quando ele chega lá, ele vai encontrar uma pedra, e ele diz assim: Dona Pedra, como posso fazer para você me ensinar a viver nesse planeta? E a pedra diz: se você quer aprender a viver nesse planeta, entre em mim. E
ele então entrou no planeta, na pedra, e começou a sentir aquelas emoções da pedra. Começou a ver aquela aglutinação, aquela coisa de estar coeso, estar preso dentro daquele espaço fixo da pedra. E ele disse: uau, que coisa maravilhosa ser uma pedra. E quando ele disse isso, a pedra disse: então está na hora de você partir. Quando você encontrou o máximo possível de mim, está na hora de você seguir adiante. E ele então vai agora para uma outra região, que é o sul. E lá no sul ele vai encontrar a primeira palmeira, uma palmeira linda, enorme. E ele então diz assim para a palmeira: como é que eu posso fazer para aprender a viver no planeta Terra? E a palmeira disse: se quer aprender a viver no planeta, entre em mim. Ele então entra na palmeira e começa a sentir os sistemas passando por ele, aquela seiva fluindo, tudo, a água, a transformação, a fotossíntese, todos os processos da planta estão sendo ali agora percebidos por ele. Ele começa a perceber isso e diz: uau, que coisa maravilhosa ser uma planta. E a planta então disse: então agora é hora de partir, porque tudo que eu tinha para lhe ensinar, eu já lhe ensinei. Ele então agora vai para uma outra região, que é o oeste, aonde ele vai se encontrar agora com uma onça. E ele diz assim para a onça, naquele tempo ele podia dizer para a onça, e a onça não engolia isso: dona onça, como é que eu faço para viver nesse planeta? Se você quer aprender a viver no planeta, entre em mim. E ele começou então a sentir pelos olhos da onça aquela coisa da vontade de comer, de ir em busca da caça, de ter o ardil de poder pegar a sua própria comida, da reprodução. E agora, quando esses filhotes apareciam, lambê-los era para ele o grande ápice daquele momento mais amoroso possível com um animal feroz como a onça. E aí ele disse: uau, que coisa maravilhosa ser uma onça. E a onça disse: então é hora de partir. Pegou ele e jogou perto de uma montanha, uma grande montanha, e disse: aqui é o seu último professor. Ele olha para cima da montanha, tem uma gruta que se ilumina, e ele resolve ir até lá. Quando chega, tem uma grande serpente, que é o espírito da terra, que diz assim: agora que você já conhece todas as coisas, falta-lhe a última experiência. E aí ela se envolve na poeira da terra, e da poeira da terra vai formando um pé, pernas, um tronco, a cabeça, os braços. E quando ele menos espera, um corpo humano se forma diante dele. E aí o espírito da terra diz assim: entre aqui. Pega 2 cristais que estão no alto da montanha, no alto da gruta, no teto, e bota sobre a sua cabeça. E quando ele vai à porta da gruta, que ele vê o sol, os pássaros que voam, quando ele vê todas as coisas, ele então diz: uau, que coisa maravilhosa. E aí a cobra, a serpente, diz assim para ele: você traz em você o espírito de Tupã. Tome cuidado, porque as suas palavras têm força de criação. Tudo que você disser será criado. Então ele diz: arara. Por que ele disse arara? Talvez os tupis, guaranis possam explicar, mas quando ele disse arara, uma arara surgiu e começou a voar. E ele começou a dizer nomes, e os nomes iam surgindo, bichos e coisas, e ele vai criando com a sua palavra. Ele vai sendo agora co-criador desse plano menor, que é a terra, inspirado por um criador de plano maior, que é o divino. Essa história, quando ele começa a perceber que ele cria, que ele consegue se deslumbrar diante da natureza, ele diz assim então para a serpente: agora eu já sei tudo sobre a terra, eu queria te devolver o corpo. Não precisa me devolver, esse corpo é seu. Você vai jornadear por aí com este corpo, e quando você não quiser mais, você então enterre-o em qualquer lugar que você encontrar. E assim ele fez. E ele foi criando, e foram reproduzindo outros seres, e outros seres foram criando nas terras as comunidades, as cidades e tudo mais. E um belo dia, cansado, ele vai ao local, enterra o seu corpo, e sua alma se transforma em um grande sol de volta para o universo. É assim que o índio conta o começo da Terra. De uma forma inspirada,
eles estão trazendo algo que depois de muitos milhares de anos dessa história, nós vamos ouvir ser contada de outro jeito. Quando os espíritos afirmam, através de Allan Kardec, que nós somos átomo primitivo que evolui até o anjo. Um átomo que evolui ao anjo, que já foi também um átomo. Essa história, ela nos dá uma perspectiva de olhar para o mundo de forma completamente diferente. Porque até então, antes desta história ser contada dessa maneira, nós éramos almas criadas a partir da formação do corpo na barriga da mãe. Quando o corpo se formava no útero materno, ali se criava um princípio de alma, de animação daquele corpo, que iria jornadear com ele pela vida. E ao final da vida, esta alma caminharia para um local que fosse lindo e maravilhoso como o céu, ou extremamente ruim, como aquele lugar que ninguém gosta de dizer o nome, lá o subsolo, como é o nome mesmo que eu esqueci? Isso aí, inferno. Aquele rapaz vermelho, né, que tem chifre e tal, com cheiro de enxofre, esse daí. Se criou a ideia do inferno e a ideia do céu. Então nós só tínhamos 3 opções, porque depois criaram um andar do meio, porque viram que tinha demais. Quando uma criança, por exemplo, não tinha tido a oportunidade de se batizar, e ele morria, fazia o quê? Ia para cima ou para baixo, ele teve a oportunidade de pecar, e ficava no meio, no limbo, ali naquela região, que é um espaço esperando aí uma outra possibilidade de avaliação, né? Então, observe que a questão das penas ou dos gozos eternos, isso foi algo que inspirou a humanidade durante todo o tempo. Em nenhum momento foi dito para a humanidade: olha, preste atenção, esse estágio que você vai estar é temporário. Você vai estar assim durante um determinado tempo, mas depois desse tempo você vai voltar para uma outra condição. Você vai ter uma outra oportunidade nesta terra. E é assim que nós vamos começar a rever o conceito do céu e do inferno, e Allan Kardec vai fazer isso no ano de 1865, quando ele publica um livro chamado O Céu e o Inferno, aonde ele reapresenta para a humanidade o que acontece conosco quando a gente morre. Porque antes a gente ia para o céu, para o inferno, e agora a gente pode ir para infinitos lugares. Quais são os lugares que nós podemos ir? Nós podemos ir para quaisquer lugares. Quem nos conduz? A nossa consciência. Isso muda radicalmente o nosso processo de percepção do homem diante da terra. Mas há um componente adicional, que para sairmos do átomo para o arcanjo, que não é fácil, a gente passou pelo mineral. Observe que eles têm essa percepção do mineral. Lá no mineral a gente aprendeu a ter a noção de unidade, porque nós vivíamos dentro de uma grande confusão, vamos dizer assim, energética. Passamos a ser agora uma unidade mais segmentada através do mineral. Depois nós fomos para o vegetal, onde experimentamos os fluidos, a vida começava sistemicamente a se expressar. Depois daí nós fomos para o mundo dos instintos, para posteriormente, então, adquirirmos um princípio inteligente e virarmos seres que pensam. Eu vejo aqui uma abelha que voa. E essa abelha, para mim, ela me traz muita alegria. Porque é um dos animais mais perfeitos que existe na natureza. Todo animal, na sua ignorância, é perfeito. Porque ele conseguiu, na sua expressão de vida, trazer o máximo possível da sua realização aqui no planeta. Vocês não vão ver uma abelha construir um caminhão. Vocês não vão ver uma abelha transportando um foguete para ser lançado no espaço sideral. Mas vocês vão ver uma abelha fazer 100% do que uma abelha deve fazer. Uma baleia provavelmente não vai projetar uma casa, mas uma baleia vai fazer 100% do que uma baleia pode fazer. O nome disso é perfeição. A palavra perfeição quer dizer per de completo
e feição de estar sendo feito. Então, aquilo que é perfeito foi feito completamente. Qual é o problema do homem? É que nós passamos por essas etapas evolutivas todas, chegamos num determinado momento onde nós somos inteligentes, conscientes, sabemos de tudo, mas fazemos tudo errado. Nós não fazemos nada compatível com a nossa humanidade. Quanto se gasta com foguetes, com balas, com guerras, com exércitos, com a polícia? Quanto se gasta para se defender dos bandidos? Quantos bandidos gastam para poder atingir os seus lucros com a venda de drogas ou com contravenção? E quanto isso custa para eles encarnações encurtadas, com quase suicídios involuntários ou até mesmo voluntários, que essas pessoas se colocam no mundo do crime, sabendo que vão durar pouco na Terra? Isso tudo não bate com a razão. Porque nós vamos nos lembrar de uma pessoa aqui no planeta Terra no século passado, que sem disparar um único tiro conseguiu libertar toda a sua nação. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, ele liberta quase 1 bilhão de pessoas sem disparar um tiro, levando os ingleses para fora do domínio, destruindo toda aquela hegemonia daquele povo, apenas com a não violência, com a ahimsa, a não violência. E mesmo assim, nós insistimos nos modelos das guerras. Outra questão é que o homem traz dentro de si a semente, a crisálida do anjo, como vai dizer Emmanuel, e que reforça muitas vezes Leon Denis. Nós trazemos a crisálida do anjo, nós trazemos dentro de nós a potência do anjo, mas a gente vive totalmente para fora e não olha absolutamente nada daquilo que é a potência do homem para se tornar um anjo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta que eu queria fazer, que claro, vocês já devem ter feito essa curiosidade aqui, que eu estou vendo que tem gente, todo mundo aqui já foi criança, com certeza, né? Eu posso afirmar isso com 100% de certeza, mas se você plantar um caroço de manga, vai nascer um pé de banana? Existe chance de acontecer isso? Tem certeza? Se você plantar um caroço de manga, vai nascer o quê? Um pé de manga. Mas aí a criança faz o quê? Quero ver se é verdade. Pega um serrote, pega um caroço de manga e serra. O que tem dentro? Uma massinha, né? Tem uma mangueira lá dentro? Dá para ver o tronco, as folhas, uma mangueirinha, não tem não? Olha, tinha uma moça lá de Guerra, quando a gente agora começou a aparecer televisão, ela ficava curiosa de como é que se botava a gente dentro daquela caixinha. Ela ia para trás da TV e ficava olhando assim, e meu pai perguntava: o que é, Maria? Eu queria saber como é que essas pessoas entraram aqui. Então a pessoa pergunta assim: como é que a mangueira entrou no caroço da manga? Porque quando você bota o caroço da manga na terra, o que cresce não é a massinha, o que cresce é uma árvore bem estruturada, com partes bem estruturadas. Então olha só o que acontece. O que acontece é que não existe possibilidade de nascer um pé de banana do caroço da manga, porque existe uma mangueira potencial dentro do caroço da manga. O que é isso? Se você botar a manga no lugar certo e der as condições adequadas, ali vai nascer um pé de manga, porque ele já está ali, só não está manifestado. Ele está em potência, aquilo que se chama de possibilidade. Para tirar um anjo de dentro do homem, este anjo tem que estar em nós. Este anjo tem que estar aqui. Então, o nosso grande desafio é sair da ignorância do quem somos para a certeza de quem somos, e agindo corretamente como seres racionais e lúcidos dessa realidade, a gente então possa fazer valer a nossa possibilidade. Jesus dizia que nós somos anjos, nós somos deuses. Ele expressava isso, e Paulo talvez tenha sido dos seus discípulos o que melhor compreendeu isso. Quando Paulo diz: em nele somos, em nele estamos, em nele nos movemos, Paulo está dizendo, afirmando
que nada existe fora do divino. Quando nós saímos, nós temos aquela ideia, né, de que o homem sai para existir e volta para Deus. Ninguém sai de Deus. Nós continuamos o tempo inteiro movidos dentro do divino. Nós continuamos o tempo inteiro inseridos no divino, só que a gente faz de conta que não sabe disso. A gente faz de conta que não conhece essa realidade. E veio a doutrina espírita, o Consolador, para dizer: quem somos nós? Nós somos espíritos que reencarnamos com a possibilidade de novas experiências para podermos chegar à perfeição. Em um determinado momento, quando Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos, o espírito diz assim: para o espírito ser perfeito, olha lá a perfeição, ele precisa saber tudo. Como é que nós vamos saber tudo se a gente não tiver a oportunidade de viver várias vidas? Eu vou ter uma vida como homem, vou ter uma vida como japonês lá, homem japonês, guerreiro, astronauta, sei lá o que for, mulher, muitas vezes, talvez eu vou ter muitas experiências para que este espírito que aqui se manifesta aprenda com essas experiências a se tornar melhor. Isso é uma experiência evolutiva. O Espiritismo diz que não existe ré no espírito, não existe voltar para trás no espírito, só existe crescimento. Os orientais têm uma ideia do karma. Isso não é karma que nós estamos falando. Estamos falando aqui de um processo que cresce, uma espiral para cima. O karma é mais ou menos o seguinte: você vive a vida aqui e faz um monte de coisa boa, você adquire, como se fosse um banco, créditos. Quando o sujeito morre, ele tem créditos, então ele vai gastar os seus créditos. Quando ele gasta os seus créditos, ele volta de novo para uma nova vida. Isso é karma. Positivo, negativo. Ele pode, inclusive, gastando os seus karmas ou simplesmente vivendo uma vida indigna, ele pode reencarnar como o mosquito da dengue. Eu fico perguntando a vocês se isso faz lógica você pensar nisso. Essa é a crença dos orientais, né? Que o Espiritismo não aceita. O nome disso é metempsicose, não aceita. O homem não pode mais habitar o corpo de um inseto, porque o inseto não pensa. E o homem, agora que tem consciência, ele precisa desenvolver as ferramentas da consciência. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente fala de Espiritismo. Porque Espiritismo não é uma religião como as outras. Olhem como é o tradicional. O tradicional é o seguinte: a gente vem para um centro, um templo, a gente faz orações e pede a que os espíritos ou santos nos ajudem a resolver problemas. E eu sempre fiquei curioso como é que deve ser a visão de um vidente diante do Senhor Bonfim. Lá na igreja do Bonfim, Salvador, o pessoal costuma subir a escada de joelhos quando vai pagar uma promessa. Então você vê, o sujeito anda às vezes vários 20 quilômetros para chegar na beira da escada, e ele vai subir de joelhos, ferindo os joelhos. E eu fico pensando, o Senhor do Bonfim lá em cima, deixa eu olhar o joelho, feriu, está saindo sangue, então beleza, eu vou lhe dar a sua graça. É isso, gente. Nós não podemos imaginar que um santo vai querer que o outro tire sangue do seu corpo para lhe dar em favor um benefício. Isso faz parte da nossa ingenuidade, da nossa infância ainda no reino da carne. Nós somos ainda esse primeiro ser jornadeando nos diversos reinos, ainda perdidos sobre quem somos nós. Nós sofremos ajude, nós sofremos de ordinário. Buda dizia: todo homem sofre porque se apega ao impermanente. Nós nos apegamos ao que não nos pertence e a gente sofre por isso. E essa é uma realidade ainda presente em todos nós. São milhões de pessoas hoje acometidas da depressão. São milhões de pessoas hoje acometidas da síndrome do pânico, da ansiedade. E você pergunta por que a humanidade hoje tem tudo, tecnologia, diversão, tem um mundo maravilhoso, cheio de equipamentos que você liga perto dele e vai lá para o outro lado do mundo, e agora, que a gente podia estar agora vivendo uma outra realidade, nós estamos doentes, cada vez mais doentes. Eu fico muito preocupado com a quantidade de farmácias que se abrem na cidade, já falei isso, já falei para vocês, porque isso mostra o quanto nós estamos adoecendo.
Tem um grupo só de farmácia brasileira, um grupo que está sendo vendido agora, o valor da transação é 15 bilhões de reais. Você já imaginava, você deve conhecer o dono de uma farmácia, já imaginou o seu Zé da farmácia, vender a farmácia por 15 bilhões de reais? É um grupo de farmácia hoje, a farmácia São Paulo vale hoje 15 bilhões, está sendo vendido inclusive. Então eu pergunto a vocês, quem vale 15 bilhões vendendo remédio, aposta em quê? Na doença. Então a sociedade da dependência, a sociedade dos seres que dependem, que são sempre da heteronomia dependendo do outro, é uma sociedade que está adoecendo. E aí o sujeito, para ficar bom, vai ali e paga um terço do resto para poder se livrar do problema. Isso não é a lógica. A lógica é o seguinte: você quer ficar bom? Pare, respire e olhe para dentro. Olhe sua alma. Olhe o que você carrega no seu espírito. Você carrega raiva, você carrega ressentimento, você carrega dor, você carrega algum tipo de dúvida em relação ao mundo, em relação ao outro. Veja agora, nós somos instados a viver em sociedade, isso é uma lei divina. Nós somos instados a nascer dentro de um lar de pessoas, ou com pessoas com as quais nós compartilhamos a vida. Alguém já se perguntou por que é assim? Por que não é diferente? Quando Allan Kardec pergunta se nós copiamos os animais, ou se nós criamos a família como um instrumento social, ele vai dizer que os animais eles estão numa outra categoria do pensamento e da razão, e que se tirar a família, se tirar a estrutura da vivência em sociedade, o homem se embrutece, o homem se apequena. Nós vivemos em sociedades porque, como espíritos conscientes, nós temos a capacidade de saber quem é o outro. E aí nós recebemos dentro de casa uma pessoa que é um antagonista meu, é um opositor a mim. Às vezes no papel de um filho, às vezes no papel de uma mulher, de um marido, de um cunhado. Sogra não vale porque isso aí é de ordinário, né? Mas às vezes numa situação dessa, vem uma pessoa que vai criar uma resistência para mim. Significa o que é isso? Significa que naquele momento eu tenho uma oportunidade enorme de aprender a lidar com a diferença. Eu tenho uma oportunidade enorme de crescer com aquela pessoa. Aquela pessoa é a grande professora que vai me ensinar como domar as minhas más inclinações, as minhas más paixões. Se eu conseguir passar nesta prova, aí sim eu terei uma benesse espiritual. Essa benesse não me será dada por ninguém. Essa benesse será uma conquista do meu espírito, que ao invés de ver a realidade embotada e apequenada, vai ver agora uma realidade grandiosa. Quando Allan Kardec diz o paraíso do espírito é uma realidade ampla. O espírito não fica preso nas pequenas coisas, ele é das grandezas cósmicas. E a gente ainda fica imaginando que o nosso grande desejo é viver uma colônia espiritual. O que é uma colônia espiritual? Uma colônia espiritual é um conjunto de casinha, de rua, de avenida, de prédios, às vezes de ministérios, às vezes de auxílio, câmeras de retificação. E quando passou o filme Nosso Lar, a gente disse: ah, que vontade de morar no nosso lar. Outro dia, Marcel estava dizendo que a população de Nosso Lar aumentou absurdamente, que inclusive contam lá que está cheio de lixo e tal. Um bocado de gente que foi para lá, para Nosso Lar. Nosso Lar é um brau, gente. É um brau, é beira de um brau. Então, quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente pensa nas casinhas. Não, não pense nas casinhas. Pense no mundo espiritual com a possibilidade de cada um de nós, indistintamente, podermos com a nossa mente criar novos mundos. Pense na possibilidade de nós, com o nosso pensamento, olha lá Tupã, temos a possibilidade de intervir nas grandezas do universo e ajudar o Pai Celestial na construção e na expansão da sua obra, trabalharmos literalmente e oficialmente para Deus. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Estamos na escola que nos ensina a sair da ignorância à luz, para
que nós possamos nos habilitar para sermos admitidos nesta grande empresa divina chamada Universo e Companhia. Esse é o nosso único objetivo nessa existência. Nós não estamos aqui para pagar conta de luz, nós não estamos aqui para plantar, nós não estamos aqui para ter dinheiro, nós não estamos aqui para gastar dinheiro, nós não estamos aqui para nos divertir. O único objetivo do homem na terra é aprender a desenvolver em si a capacidade amorosa de expressar-se no mundo e a partir da sua expressão no mundo ele se tornar perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. É uma distância grande. Eu vim essa semana passada com o meu filho andando ali no Farol da Barra por volta aí de umas 6 horas da tarde, e aí eu vi as pessoas numa terça-feira à noite em bares bebendo, muitas pessoas. E eu fiquei pensando logo, no meu pensamento cartesiano, poxa, as pessoas, terça-feira, pô, não trabalha não. Terça-feira de noite, 6 horas da tarde, pô, já está tomando uma aqui na rua. E é muita gente. Aí me veio logo o pensamento, o mundo regenerado. Aí eu disse, como será o mundo regenerado assim? E eu fiquei pensando, nós todos, inclusive eu nesse contexto, eu fiquei me vendo, como é que nós temos um salto de pirlim-pim-pim do mundo da ignorância para o mundo da luz, assim, instantaneamente? Como é isso? É difícil. Pensar que nós, enquanto não tivermos uma postura de mudança, enquanto nós não tivermos uma atitude concreta de mudança, a gente provavelmente vai retardar muito o processo evolutivo do nosso planeta. Por isso, a importância do Espiritismo. Porque o Espiritismo vai nos trazer uma palavra. A palavra é autonomia. Significa dizer, você é o dono do seu barco, você é o comandante, você faz, você guia, você determina, você escolhe o passo, você escolhe a velocidade, você escolhe o que você quer para você, de bom e de ruim. E viva, se divirta. E à medida em que as experiências vão passando e vão chegando, aprenda com elas. E saiba receber as experiências como processos da sua evolução. Se a gente não olhar o mundo assim, vai ser muito difícil encarar o mundo. Vai ser muito difícil encarar o mundo da diversidade. Vai ser muito difícil encarar o rico e o pobre. Vai ser muito difícil encarar as diferenças que existem entre uma pessoa que nasce num corpo são e aquela que nasce num corpo doente. Será muito difícil você compreender a bondade de Deus quando oferta uma criança ao mundo com uma deficiência e ao mesmo tempo o outro com toda a plenitude da sua vida. É muito difícil você entender a bondade de Deus. Mas se você compreende que aqueles espíritos que estão encarnando estão passando por momentos evolutivos e cada um traz em si a dor e a delícia de ser o que é, aí você compreende que talvez as coisas possam ser bem diferentes. Ao olhar para a dor, ressignificar a dor, entender a dor como uma benesse e até agradecer a Deus o fato de você estar naquele momento se livrando de uma pecha que talvez tenha atrapalhado a vida do espírito por milhares de anos. Eu sempre cito esse caso, que é um caso para mim emblemático. Dona Ivone Amaral Pereira conta em 3 dos seus livros, que é uma trilogia que ela conta uma história da sua existência, a relação que ela teve com o espírito que ela mais amou, a dificuldade que eles tinham de se alinhar, e essa dificuldade levou quase 1000 anos para se arrumar. Eu pergunto a vocês, gente, quanto tempo leva mais, depois que você sabe que é um espírito imortal, depois que você sabe que você leva para o plano espiritual aquilo que você vive aqui, quanto tempo leva mais para a gente tomar uma decisão de mudar a nossa vida? Quanto tempo leva mais para a gente compreender que não dá para viver desse jeito, que tem que ser de uma outra forma? Jesus aparece na doutrina espírita não para trazer a repetição dos erros do passado, quando foram lá e buscaram a mensagem de Jesus e transformaram a mensagem de Jesus em um bocado de pulinho para lá, pulinho para cá.
de dogmas, histórias do dogma. Eu estava hoje de manhã fazendo uma palestra sobre casamento, e aí me veio um texto, capítulo 24 do Deuteronômio, aonde lá está escrito assim, como era uma lei desse tipo, era assim: se o homem casado olhar no olho da mulher e perceber falta de graça ou malícia, ele pode dar a ela uma carta de divórcio. Aí você diz assim: isso se transformou na interpretação do tempo, junto com outras coisas, na indissolubilidade do casamento. E por esse motivo o Brasil só teve uma lei de divórcio no ano de 2010, quando nós de fato fomos liberados pela justiça para representar aí uma possibilidade do rompimento do casamento, embora o divórcio fosse bem anterior, a lei do divórcio anterior, mas cheia de FCRs, do tanto tempo, você tem que estar tanto separado, você tem que não sei o que, tem que testemunha, tem isso e aquilo. Depois aí ficou mais simples. O que eu quero dizer a vocês é que nós pegamos a mensagem de Jesus e, criando esses procedimentos, a gente complicou demais e tornou a humanidade refém de uma série de procedimentos que supostamente estariam para nos salvar, mas somente a verdade nos liberta. Jesus disse: nós somos, você é, eu sou, nós seremos um com o Pai, vocês serão um comigo. Essa é a proposta de Jesus, a proposta da unidade, a proposta do conjunto, a proposta desse trabalho ordinário, único. E eu pergunto a vocês, gente, que coisa maravilhosa é a doutrina, que nos apresenta formas ideais, tranquilas, para fazermos a nossa acesso. Ao contemplarmos a vida de seu Aristóteles, vemos um homem simples, homem do campo, um homem extremamente inteligente, sábio, um espírito grandioso, que vem no corpo de uma pessoa, numa sociedade mais humilde, para trazer na sua linguagem humilde a grande sapiência e mostrar no exemplo da sua vida a dedicação. Quando olhamos para ele, podemos pensar: é possível para qualquer um de nós seguir a estrada iluminada do bem, seguir a estrada iluminada do amor e apressar o passo para sairmos do estado da luz, da sombra, para a luz. Atendermos ao clamor de Jesus, sermos luz no mundo. Essa é a grande missão. O Espiritismo vem construir esse passo em 3 movimentos. O primeiro a gente já viu, que é o biológico, é o do corpo, é o da forma. O segundo é o psicológico. O psicológico é domar as nossas emoções, aprender a domar as nossas emoções, aprender a domar este corpo que é rebelde, que é cheio de mania, que é cheio de reação imediata, aprender a domar este corpo. E por fim, compreendendo a realidade espiritual, se percebendo como espírito, nós podemos enfim dizer ao nosso Pai Criador: tome o meu corpo, porque eu não preciso mais dele. Não me ensina mais nada este corpo. Eu compreendi a beleza, a maravilha que é viver como ser humano. Nós choramos, nós nos abraçamos, na nossa ignorância nós nos amamos. Fomos ao fundo do poço juntos e lá aprendemos que somente juntos conseguimos sair deste poço. Fomos à lama, caímos e nos enrolamos ali nas profundezas mais abissais das nossas mazelas morais, mas com a mesma iniciativa que nos jogamos nos abismos, nós fomos capazes de sair de lá mais fortes, vigorosos e mais bem preparados para o futuro. A comparação que os espíritos fazem é uma montanha. O sujeito andou nas estradas tortuosas, cheias de buracos e espinhos, e de repente uma montanha onde ele chega lá em cima, olhando toda a sua trajetória, ele percebe quão curto foi o espaço entre a sombra e a luz.
E ao mesmo tempo, quão fácil é, desde que nós assim assumamos o compromisso. E ele imediatamente, como já compreende que o caminho é curto, desce e vai nos ouvidos daqueles que ainda trajetam por essas estradas, dizendo: força, coragem, persevere, continue. São assim os espíritos iluminados. Quando eles adquirem a grandeza, eles voltam para nos dar o caminho a seguir. São 160 anos de orientações espirituais. São 2000 anos de orientações profundas do Cristo. São 2500 anos da orientação profunda da espiritualidade no contexto mais amplo. São cerca de 10.000 anos de história da humanidade em que nós já ouvimos falar de espíritos, de seres que transcendem, de seres que se unificam, da grande massa, da grande substância divina que nos envolve a todos. A pergunta que não quer calar: quando nós faremos o nosso movimento em direção a Deus? Quando nós iremos despertar para olhar para dentro de nós e, em compreendendo as nossas grandezas, fazermos o nosso movimento em direção à iluminação? Até quando nós vamos viver na ignorância? Até quando nós vamos nos permitir não aceitar que somos feitos de amor? Somos feitos para amar. Somos tão pequenos que podemos ser presos ou colocados dentro de um corpo como o nosso, mas também grandiosos, que se tivermos uma expressão do pensamento, podemos abraçar todo o infinito. No dia que o ser humano compreender a função do amor na sua vida, o fogo, terá de Chardin vai dizer, terá sido inventado ou descoberto pela segunda vez. Nós precisamos testar a possibilidade do amor. Nós precisamos pensar nesta outra oposição, neste outro lado, que é o que Jesus dizia: ao ser massacrado em um lado, ofereça o outro. Nós estamos massacrados na face da ignorância. Precisamos mostrar para o mundo a face do amor. Precisamos mostrar para o mundo a face da resiliência. Precisamos mostrar para o mundo a face da grandeza de sermos seres humanos. Por isso, nós precisamos agora sair da condição dos passivos para sermos os agentes da transformação de Deus. O convite está posto. Nós somos os trabalhadores da primeira, da segunda e de todas as horas. Não vamos só esquecer que aquele que chegou na última hora e que foi colocado na vinha, quando o Senhor veio para distribuir os créditos do último foram exatamente iguais aos créditos do primeiro, porque não existe crédito maior do que atingirmos a plenitude de Deus. Nosso grande desafio, a nossa grande meta, o nosso grande trabalho. Agora só depende de cada um de nós. E com Deus é sincero. Nós queremos agradecer o contributo do nosso Paulo de Tarso na apresentação do tema, o problema, o papel do Espiritismo na evolução do ser, e queremos convidar toda a equipe do CEAP para vir para cá. Vocês não estavam esperando por essa, mas agora é o momento. Todo mundo da equipe do CEAP, por favor, levante aí, vem para cá, porque o pessoal precisa conhecer. Vem a Cat, vem vocês aí para cá. O pessoal precisa conhecer essa valorosa equipe do CEAP. Aí chama o pessoal que está aí fora aí, por favor. Venha. Todo mundo aqui, ó. Aqui desse lado, para a gente fazer uma grande salva de palmas. Não agora, deixa todo mundo chegar primeiro, para vocês conhecerem os trabalhadores desta casa que está se formando com muita alegria, não é? E que a gente precisa reconhecer e valorizar. Venha, Cláudia. Osana, cadê a Osana? Osana, levante aí, por favor. Osana, levante. Venha cá, Cláudia. Vem a Abel. Todo mundo para lá. Olha para isso, minha gente. Agora vamos fazer uma salva de palmas bem forte. De pé.
Esses são os apóstolos de Aristóteles da nação do Brasil. Fica aí. São os apóstolos do Centro Espírita Aristóteles Peixinho. Fica aí. Peraí, fica aí. E eu vou convidar. Nós invertemos hoje o processo. Vocês perceberam que a gente não fez a prece de início. Por quê? Porque nós gostaríamos de convidar Iroman, o presidente do Centro Espírita, Chico Xavier, que foi a penúltima casa inaugurada do CR6. E agora é Exu, né? É a novinha. Então, quem era a casa nova era o Chico Xavier. Perdeu o lugar para o CEAP. Então, venha para cá, porque nós vamos, nesse momento, fazer uma prece de agradecimento a Jesus, de agradecimento à espiritualidade, por esse primeiro ano de trabalho, pela formação dessa equipe valorosa que aqui está sendo formada, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, para que a comunidade de Exu possa perceber, doravante, que aqui tem trabalhadores que estão se formando, que estão estudando o Espiritismo, né? E que com certeza darão frutos sazonados para todos nós. Então é por isso que a gente deixou a prece no final, para agradecer a Jesus, agradecer a vocês e agradecer a espiritualidade superior por tudo de bom que vocês estão fazendo e que com certeza vamos ter muita coisa pela frente. Mas lembrando ao pessoal de Exu ainda, que aqui está, e de Serrinha, que amanhã nós vamos ter o seminário de Paulo de Tarso. Ele vai continuar estudando conosco. Amanhã vai ser os princípios básicos do Espiritismo, das 9 às 12. Então estejam aqui, porque vai ter a participação do coral da CEFAC, o coral de Feira de Santana, que vão vir cantar. Então chegue mais cedo um pouquinho, porque a gente vai fazer horário musical, 10 ou 15 minutos, do CEFAC, e logo depois Paulo de Tarso apresenta o seminário. E no finalzinho, apenas uma música em homenagem a Tio Peixe, do livro, do CD Canções da Espiritualidade, Rema, Rema, Remador, para a gente encerrar orando para todo mundo. Então, essa é a nossa programação. Então vamos agora apagar a luz aqui e a gente orar, Iroman orando por nós, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, continuarmos numa posição confortável, elevarmos o nosso pensamento a Deus, lembrarmos da face de Jesus, do nosso grande mestre, caminhando ao nosso lado por campinas, árvores, em meio aos pássaros, às flores, aos lagos, cachoeiras, Ele nos levando ao mar de Genezaré, sentarmos ao seu lado e nos beber dos seus ensinamentos. Ele, Jesus, que nunca nos abandonou, sempre esteve ao nosso lado, deixou um legado e que cabe a nós, na condição de seres em evolução, fazer desse legado uma realidade. Ele que prometeu o Consolador, e nós fazemos parte desta realidade. Os ensinamentos estão aí, cabe a nós praticá-los. E temos que agradecer este momento a Ele, ao nosso bom Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade da reencarnação, pela família, por fazermos parte desta grande obra.
por sermos partes e também sermos instrumentos daquilo que Ele nos ensinou. Obrigado, Senhor Jesus. Nos dá a tua paz. Enviai sempre espíritos amigos para guiar os nossos passos, para guiar esta casa. Obrigado ao Senhor Aristóteles Peixinho por tudo que deixou no sertão, pelos ensinamentos, pelas casas espíritas que fundou. Aqui estamos nós, aqui vamos seguir, e aqui neste mundo vamos viver. Convidamos todo mundo a cantar o hino de Leopoldo Machado. Vamos lá? Liga a luz aí, Bia. Levanta todo mundo aí. Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. Pega nas mãos aí. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Presbítero perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Viva Jesus! Viva SEAP! A equipe do SEAP! Que Deus abençoe. Hoje é uma noite de festa. Não vai ter um passe magnético como um costumeiro, porque hoje nós vamos nos abraçar agora e já recebemos o passe aqui, com a vibração e a palestra de Paulo. Deus abençoe a todos. Abracemos a equipe de Exu.